Saudações, galera do YouTube. Sou Isaquiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Hoje daremos continuidade com a resolução da ficha de Física 2, especificamente a ficha número 3, tá bem? Então, se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já inscreva-se, não deixe para depois, porque o vídeo vai animar tanto que vais te esquecer de se inscrever aí no canal. Então, antes mesmo que o vídeo comece, agradeço já ou agradecia já que se inscrevesse no canal, não é? Dê um like e não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, porque afinal vídeos novos são aqui publicados semanalmente, está bem? Então inscreva-se aí, não se esqueça disso. A primeira questão diz duas cargas elétricas Q valendo menos 8 microcoulomb e Q valendo 4 microcoulomb estão colocadas no vértice, nos vértices aqui opostos de um retângulo de 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. E aí a primeira questão, que é 1.1, pede-nos então aí para achar ou seja, determinar o potencial elétrico nos outros dois vértices opostos. Ok, vamos lá primeiro representar isto. Teremos aqui mais ou menos um retângulo cujo comprimento ali vem que vale 10 e a largura vale nos 5. Então temos que num dos vértices, não é? Estes vértices opostos, temos aqui duas cargas. Então vamos considerar aqui que a primeira carga de menos 8 microcoulomb esteja aqui, menos 8 microcoulomb, e aqui nós temos a carga de 4 microcoulomb, está bem? Então este vamos chamar de vértice 1 e este vamos chamar de vértice 2. Aqui a gente consegue perceber o seguinte, que pela definição o potencial elétrico, diferentemente do campo elétrico, o potencial elétrico na verdade é uma grandeza escalar, o que quer dizer que aqui não precisamos representar nenhuma seta, basta ali operar e extrair os sinais que ali a gente tem e operar normalmente e ver o que acontece, está bem? Nós temos que o campo, nós temos que o potencial elétrico é dado ali pelo produto da carga, a constante eletrostática, tudo isso que vai ter que dividir ali pela distância, está bem? Então, por meio desta relação aqui, a gente vai trabalhar. É importante que a gente veja isto, está bem? Ok, vamos lá ver o que acontece no vértice 1. No primeiro vértice, no caso, este vértice aqui, né? Então, temos ali que no vértice 1, temos o seguinte, que o potencial elétrico criado ali pela carga, que é 1, esta até podemos chamar de que é 1, esta de 2, está bem? Então vamos dizer, criado pela carga 1, será dado ali pela constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, portanto, vezes a carga envolvida, que vale nos 4 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso que vai ter que dividir pela distância. A distância ali a gente viu que é o comprimento, que vale nos 10, e isto na verdade vai nos dar ali, vemos que 9 vezes 4, isto vai nos dar exatamente 36, e 36 que vai ter que dividir por 10, vezes 10 elevado a 9 menos 6, isto dá-nos 3. Estamos juntos? Então teremos aqui 3. E a gente consegue ver que o 36 dividido por 10, isto vai nos dar 3,6 vezes 10 elevado a 3. Como é o potencial elétrico, isto é dado em volts, tá bem? E a carga ali, o potencial criado pela carga 2 será dado novamente pela constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga envolvida, aqui nós vimos ali que vale nos menos 8 vezes 10 elevado a menos 6, não é? Coulombs. E que tudo isso, por sua vez, vai dividir pela distância. A distância a gente viu que vale exatamente a largura, e a largura vale-nos 5, então isto vai ter que dividir por 5. E que, por sua vez, isto na verdade vai nos dar, a gente vê que 9 vezes menos 8 vai nos dar menos 72. Isto tudo vai ter que dividir por 5, multiplicando assim por 10 elevado a 3. Uma vez que 9 menos 6 vai nos dar 3, está bem? Ok. Portanto, isto aqui a gente vê que 75 que divide por 5, isto vai nos dar exatamente menos, por causa deste sinal negativo aqui, não é? 14,4 vezes 10 elevado a 3. Estamos juntos? Então aqui a gente conseguiu calcular ali os potenciais que cada uma dessas cargas, a carga 1 e a carga 2, criam no vértice 1. Estamos juntos? Então aqui a gente vai calcular mais ou menos o potencial total naquele ponto. Portanto, o potencial, naquele vértice 1 será dado, portanto, ali pela soma daqueles potenciais. Estou a dizer potencial criado pela carga 1 mais o potencial criado pela carga 2. E que, na verdade, isto foi nos dar 3,6 menos, não é? Ali 14,4, e tudo isto, na verdade, multiplicando ali por 10 elevado a 3. E, na verdade, a gente vê que esta diferença aqui vai nos dar exatamente ali menos 10,8 vezes 10 elevado a 3. Estamos juntos? Isto é volts. Como também a gente pode transformar este múltiplo que nós temos aqui, não é? Dizendo simplesmente que isto é 10, menos 10 elevado a 8, não é? Quando é 3 elevado a
Quando é 10 elevado a 3, portanto, isto é kV, não é? Então, aqui estamos a dizer que o potencial ali criado no ponto 1, não é? Exatamente, foi nos dar, ou seja, no vértice 1 deu-nos este valor. Aqui, então, a gente pode calcular o potencial criado no vértice 2, está bem? No vértice 2, a gente tem o seguinte, que vértice 2, que é mais ou menos este ponto, o que 1 tinha como comprimento terá como largura. E, portanto, ali o potencial elétrico criado no vértice 2 pela carga 1 será dado, portanto, ali pelo produto da constante eletrostática. A gente viu que tudo isto no numerador, não é? E tudo isto aqui no denominador ainda continua sendo válido. Estamos a dizer que aquela primeira expressão deu-nos 36, que vai ter que dividir pela distância. Agora, o que era comprimento passa a ser largura, ou simplesmente 36 que divide por 5. Uma vez que aqui era 36 que dividia por 10. Aqui divide pelo comprimento e aqui embaixo vai dividir pela largura, tá bem? Que isto tudo vezes 10 elevado a menos, aliás, elevado a 3, não menos, elevado a 3, estamos juntos, né? Volts, e isto a gente vê que 36 que divide por 5 é o mesmo que, pense da seguinte forma, a gente pode multiplicar toda essa expressão aqui por 2, o denominador fica 10 e o numerador fica 72, e 72 que divide por 10 vai dar 7,2 vezes 10 elevado a 3 volts, tá bem? O mesmo a gente fará com, portanto, o potencial criado no vértice 2 pela carga 2. Isto, na verdade, a gente vê que vai nos dar ali menos 72, que vai ter que dividir, sim, por 10, porque aqui dividia por 5. Estamos juntos? Que então tudo isto multiplicando por 10 elevado a 3 volts. E, na verdade, isto vai dar aqui menos 7,2 vezes 10 elevado a 3 volts. E aqui a gente vê que o potencial, tanto criado ali no vértice 2 por aquelas cargas, será ali então de 7,2 menos 7,2, tudo isto multiplicando por 10 elevado a 3. E a gente vê que isto aqui vai dar 0. Ou seja, o potencial criado por aquelas cargas no vértice 2 será igual a 0 volts. Tá bem? Então, chegado a este ponto, conseguimos resolver o potencial naquele ponto. Depois aqui vem mais uma outra pergunta. Qual é o trabalho realizado, não é, para mover uma carga, não é? Esta carga aqui, ao longo da diagonal definida pelo mesmo par de vértices. A gente ainda pode usar o mesmo exercício lá resolvido anteriormente e a gente viu que o potencial, não é? E aqui os potenciais são, neste ponto aqui foi de 0 volts e aqui acho que foi de menos 10,8 kV, não é? Isso, kilovolts. Então, nós temos ali o problema dado, o desafio dado. Na verdade, o que seria o trabalho? O trabalho, na verdade, seria igual ao produto ali entre a carga e a diferença de potencial, não é? Depois disto, a gente bastava dizer que o trabalho será igual à carga, vimos que vale 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a diferença de potencial. Então, estamos a mover de um ponto para outro. Podemos dizer que isto é 0 menos o outro ponto, na verdade, vale-nos menos 10, não é? 0,8, e tudo isto, portanto, a multiplicar por 10 elevado a 3. E aqui a gente pode simplesmente dizer que isto é 5, não é? Deixa-me colocar aqui, ampliar isto. Isto é 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes, a gente vê que este sinal com este vão se cortar, afinal, menos com menos dá mais. Então aqui teremos 10,8 vezes 10 elevado a 3. E a gente vê que este produto, na verdade, vai nos dar ali 54, não é? Vezes 10 elevado a menos 3. Ou simplesmente teremos ali que isto vai dar 0,054 joules. Estamos juntos? Que então conseguimos calcular o trabalho. Vamos lá ver a próxima questão. Bem, a questão número 2 diz o seguinte, que 3 partículas carregadas com a carga 1 é igual a carga 3, que é igual a 5 milicoulombs, e que a carga 2 vale menos 8 milicoulombs. Se encontram nos vértices de um triângulo equilátero de lado 0,50 metros. Pois elas estão no vácuo. O problema aqui já diz que elas estão no vácuo. Então aqui pede-nos para determinar o potencial elétrico no ponto P, onde está a terceira carga. Ok, vamos lá ver o que acontece aqui. Temos um triângulo retângulo, algo mais ou menos assim, não é? Vamos aqui distribuir as cargas. Temos aqui a carga 1, aqui temos a carga 2 e aqui temos a carga 3, sendo que esta distância vale 0,50, 0,50, 0,50. Estamos juntos? Sendo que uma das cargas ali é negativa e conforme a gente viu é a carga 2. Então esta carga aqui é negativa, o resto são positivas. Então a gente vai entender aqui o que acontece com o potencial. Neste ponto P aqui, onde está localizada a carga 3, também está localizado o ponto P, onde a gente quer calcular o potencial. Estamos juntos? Então quer dizer que a carga 3 não vai entrar. Será a soma da
do potencial criado pela carga 1 e a carga 2, tá bem? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que o potencial total será igual ao potencial criado pela carga 1 mais o potencial criado pela carga 2. Então aqui a gente vai dizer que a carga, ou seja, o potencial criado pela carga 1 será igual a 9 vezes 10, não é? Ali a 9 vezes 10 elevado a 9, isto dá 9, vezes a carga Q1. E Q1 a gente viu que ela vale-nos ali exatamente 5 milicoulombs, ou seja, 10 elevado a menos 3. Estamos juntos? E que tudo isto vai ter que dividir pela distância. A distância vale 0,50. E a gente vê que 9 vezes 5, isto na verdade vai nos dar 45. Estamos juntos? 45 aqui, vezes 10 elevado a 9 menos 3, isto vai dar 6, e que tudo isto vai dividir por 0,50. E a termos que dividir aí o 45 por 0,50, a gente vê que este quociente aqui vai nos dar, portanto, 90 vezes 10 elevado a 6. Estamos juntos? Ok. E aqui a gente vê que o potencial criado pela carga 2, que é exatamente esta, será igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga envolvida. E a gente vê que a carga 2 é negativa. Então fica menos 8 vezes 10. Milicoulombs significa 10 elevado a menos 3. E que tudo isto, por sua vez, vai agora sim dividir pela distância. E que a distância, conforme a gente sabe que trata-se de um triângulo equilátero, será a mesma que a gente usou aqui, ou seja, de 0,50. E isto, por sua vez, vai nos ajudar a dizer o seguinte, que 9 vezes 8, isto vai nos dar 72. E conforme a gente viu que o 8 é negativo, então isto será menos 72. Estamos juntos? E que isto vai ter que dividir por 0,50 vezes 10 elevado a 9, a gente tem aqui o 9 menos 3, vai dar 6. E este quociente aqui, sem dúvida, vai nos dar menos 144. Estamos juntos? Vezes 10 elevado a 6 positivo. Assim, estamos juntos? Ok. Então aqui a gente conseguiu calcular os potenciais criados por cada uma destas cargas. Falo da carga 1 e a carga 2 relativamente a um ponto P localizado onde está a terceira carga, que é 3. Estamos juntos? Então aqui está. Mas precisamos calcular o potencial total naquele ponto. Então o potencial total no ponto P será dado pela soma destes dois potenciais. Estou a falar de 90 menos 144. Então todos estes dois estão a multiplicar aqui por 10 elevado a 6. E a gente vê que esta operação aqui, o potencial no ponto P, será nada mais nada menos que menos 54 vezes 10 elevado a 6. Estamos a falar de potencial, então isto vai ser dado em volts. Estamos juntos? Isto vai ser dado em volts. E se a gente quiser pode transformar este seja aqui, dizendo simplesmente menos 54, né, megavolts. Como a gente quiser, mas prefiro deixar assim, tá bem? Vamos lá ver aqui a questão 3, diz uma partícula eletrizada com uma carga, temos aqui uma carga, 2 microcoulombs e massa 1 grama, é abandonada em repouso no vácuo num ponto A distante, nós temos aqui um ponto distante a 1,50 metros de outra carga que é fixa. Ok, vamos lá representar o problema. Então temos aqui uma carga fixa, e dizem que a uma certa distância valendo ali 1,50 metros está localizada uma carga valendo 2 microcoulombs, não é? E que, depois do que vem aqui, determina a velocidade da partícula quando passa pelo ponto B distante de A. Ok, então há uma certa distância para este ponto B aqui, vamos chamar de ponto A este de ponto B, cuja distância é de 1,5 metros de A, ok? 1,5 metros de A, pronto, então está tudo aqui explicado. Então pede-nos aí para calcular a velocidade com a qual esta carga aqui posicionada neste ponto A passará neste ponto aqui B. Estamos juntos? Aqui, como envolve movimento, alguma coisa, sei lá quantos, então basta apenas a gente entender que vamos determinar essa velocidade mediante a relação entre as energias. E a coisa que mais me aparece em mente quando se trata de energia, eu sei dizer que a energia cinética, na verdade, será igual à variação da energia potencial elétrica. Estou a dizer que neste ponto A terei uma energia potencial elétrica, que chamarei de energia potencial elétrica no ponto A. E aqui também terei uma energia potencial elétrica, que será energia potencial elétrica no ponto B. Exato, então esta energia cinética aqui será igual à diferença daquelas energias. Estamos juntos? Aqui então a gente vai dizer o seguinte, que a energia cinética será dada pela variação destas energias. E eu sei dizer que a minha energia potencial elétrica é dada por a constante eletrostática, a carga geradora do campo, no caso, vezes a carga que vai ser transportada de um ponto para outro, que é a carga Q, que vai ter que dividir pela distância. E por sinal, eu sei dizer que são 2 pontos. Então aqui estou a considerar do ponto A, ou seja, a distância do ponto A. Aqui, né? Então, menos aqui a constante eletrostática, a carga ali envolvida,
não é? Aquelas duas cargas que vai ter que dividir pela distância aqui, e esta distância a gente vai chamar de distância até o ponto B. Em relação a qual partícula? A esta partícula aqui, aliás, a esta carga aqui, está bem? Então aqui a gente vai dizer que esta energia cinética será dada por, a gente sabe que isto é constante, isto é constante, isto é constante, isto, afinal tudo aquilo é constante. Então a gente vai dizer o seguinte, que aqui na verdade isto vai dar, aqui este capa, esta carga, este aqui, para multiplicar por 1 sobre a distância do ponto A menos 1 sobre a distância do ponto até o ponto B. Ou simplesmente a gente vai dizer o seguinte, que isto vai dar ali, ou simplesmente aquelas energias. A gente pode até calcular estas em cada uma delas, não é? Só para deixar isso aqui mais organizado. Então vamos dizer assim que a energia potencial elétrica no ponto A será dada por 9 vezes 10 elevado a 9 vezes esta carga aqui, que vale 25, não é? Será que esta carga vale 25 microcoulombs, ou seja, 10 elevado a menos 6, não é? Vezes esta carga aqui, que vimos que vale 2 vezes 10 é microcoulombs também, isto é menos 6, e que vai ter que dividir pela distância. A distância do ponto Q até o ponto A, vimos que vale 1,50, então temos aqui 1,50. Isto, na verdade, se a gente for efetuar a operação, vimos que isto vai nos dar ali aproximadamente, se a gente for multiplicar isto, né? Falo de 9 vezes 25, ou 9 vezes 25, isto vai nos dar aproximadamente 225. E 225 vezes 2 vai nos dar 450. Então teremos sim 450, que vai dividir por 1,50. Não é? E aquele 1,50 ali a gente pode ver que é uma coisa tão linda que podemos concluir, aliás, tudo isto vezes 10 elevado a, temos aqui mais uma coisa, menos 6, menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9 vai dar menos 3, ou seja, vezes 10 elevado a menos 3. E este quociente aqui, sem dúvida, a gente vê que vai nos dar 300, não é? Vai nos dar ali 300 vezes 10 elevado a menos 3. Ou simplesmente podemos deslocar a vírgula que se encontra neste ponto para a esquerda, e deslocando a vírgula para a esquerda, teremos que adicionar alguma coisa lá em cima. Então será 1, 2, 3 casas. Se a gente for a somar 3 aqui, isto vai dar 0, o que quer dizer que simplesmente teremos o seguinte, que isto vai valer 0, deixa-me colocar aqui, é 300 isto aqui, né? Isto vai nos dar 0,3. Estamos juntos? E vamos lá calcular a energia potencial elétrica no ponto B. No ponto B a gente vê que teremos aqui 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 6, vezes, menos 6 aqui, não é? Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, e que tudo isto vai ter que dividir pela distância. Mas agora a distância, olhem, que vale 1,5 mais 1,5, isto é exatamente 3. Então vamos colocar aqui 3. E aqui isto podemos até fazer de cabeça, vimos que o 9 que divide por 3 vai dar 3, e 3 vezes 25 vai dar 75, 75 vezes 2 vai dar 150. Então temos aqui 150 vezes, temos aqui 6, não é? Menos 6 vai dar 10 elevado a menos 12. Então ali menos 12 mais 9 vai dar 10 elevado a menos 3. O mesmo que deu aqui em cima, não é? Então aqui a gente também pode deslocar a vírgula para a esquerda. Teremos ali 0,15, não é? Como sendo o nosso valor. Então, assim a gente conseguiu calcular as energias. Então, podemos sim concluir, dizer ali que a energia cinética, conforme a gente viu, é a variação da energia elétrica, potencial elétrica. E aqui, no caso, a gente pode dizer que isto é 0,3 menos 0,15. Não é? São as energias. E no final, a gente viu que isto vai dar exatamente 0,15. Afinal, é o mesmo que 30 menos 15, né? Então, estamos a dizer que isto é 0,15 aqui. Estamos juntos? Como a energia cinética, isto em joules. E a gente sabe que a energia cinética é dada ali pelo produto da massa, a velocidade no ponto B ao quadrado, sobre 2. Por que o ponto B? Porque no ponto A a partícula estava em repouso, conforme diz o problema. E todo corpo que parte do repouso, não é? Está aqui, todo corpo que parte do repouso, vem aqui uma partícula com carga e tudo mais, parte daqui do repouso. Então quer dizer que neste ponto A a velocidade inicial era 0. Então a diferença ali das energias e tudo mais, a gente vê que vamos considerar apenas no ponto B, porque no ponto A velocidade era 0. Ok, então vamos dizer que isto será igual ali a 0,15. Estamos juntos? E a massa, a gente conforme viu, então vimos que 1 grama, podemos dizer que é 10 elevado a menos 3 quilogramas, não é? Então aqui a gente vai dizer simplesmente que isto é 10 elevado a menos 3 vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, como sendo igual a 0,15. E aqui a gente simplesmente pode dizer o seguinte, que isto divide por 2, né? O 2 pode passar para o outro lado da equação, está a dividir, passa a multiplicar. Ou seja, teremos aqui 10 elevado a menos 3 vezes a velocidade do ponto B ao quadrado, como sendo igual ali a 0,15
15 vezes 2 vai dar 0,3. Estamos juntos? E aqui a gente vai dizer que a velocidade no ponto B ao quadrado será dada por 0,3, que divide por 10 elevado a menos 3. Estamos juntos? E que isto, por sua vez, será igual a 0,3 vezes 10 elevado a 3 positivo, porque este aqui é negativo, quando passa para o numerador fica positivo. E teremos mais ou menos isso. E que, por sua vez, podemos dizer que esta vírgula está aqui, podemos deslocar para este lado. A gente viu que quando desloca para a esquerda, ele soma, e que quando desloca para a direita, ele subtrai. Esta aqui é uma questão de notação científica. A notação científica aqui no canal também tem. Basta que vasculhes bem nos vídeos, has de encontrar uma matéria especificamente que fala disto, para nunca mais se perder, tá bem? Então aqui a gente vê que quando deslocamos a vírgula para a nossa direita, teremos ali então 300. Que então estamos a dizer que a velocidade com a qual aquela carga passará no ponto B será dada como sendo a raiz quadrada de 300, tá bem? E a gente vê que a raiz quadrada de 300 vai dar ali aproximadamente, não é? Aproximadamente, façam aí na calculadora, por aí 17,32. Como é velocidade? Sim, metros por segundos. Estamos juntos? Prontos. Assim a gente já havia resolvido esta questão aqui, que era bem simples. Estamos só na introdução. Estamos juntos? Ok, vamos lá ver a próxima questão. Temos aqui a questão número 4, que diz que a figura mostra um arranjo de duas partículas repletas de cargas distintas. De acordo com a análise dos fenômenos de interação, determine. Aqui temos 4.1, vamos lá ver, 4.1 que nos diz. 4.1 diz para determinar o potencial elétrico estabelecido pelas cargas pontuais no ponto P. Não é? Ok, no ponto P. Teremos algo mais ou menos assim. Uma vez que querem o potencial estabelecido naquele ponto P, temos que primeiro entender o que acontece com a figura. Esta figura aqui vai gerar um potencial elétrico neste ponto, como também esta vai gerar um potencial aqui. Em outras palavras, nós não conhecemos o X. É o X da questão. Basta conhecer a distância e o problema já foi resolvido. E eu sei dizer que os masas aí sabem muito bem resolver isto. Até que isto não é questão. A gente vê que aqui será mais ou menos a hipotenusa. A hipotenusa, conforme a gente sabe, é ali a soma dos catetos ao quadrado. Temos aqui 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, não é? Aqui 3 ao quadrado. E conforme a gente sabe que o 4 ao quadrado isto vai dar 16, mais o 9 ao quadrado, que na verdade isto é raiz de 25. E a raiz de 25, conforme a gente toda sabe, que isto vai dar 5. Está bem? Ok, já está ali. Já não há mais nenhuma questão aqui. Já está resolvido isto. Vemos ali que o potencial, esta podemos chamar de carga 1. Esta 1, esta de 2. Vamos lá calcular os potenciais, só para deixarmos a coisa mais clara aqui. Teremos o potencial criado pela carga 1 ali no ponto P, será dado pela constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Aquela história que todo mundo conhece. A carga envolvida é sim menos 8 vezes 10 elevado a menos 6, e que tudo isso por sua vez vai dividir pela distância. A distância a gente acabou de calcular que vale 5. E aqui a gente vê que esta relação aqui não nos diz nada mais senão o seguinte, que o potencial ali criado naquela distância, isto a gente viu que vai dar menos 7, 2, que vai ter que dividir por 5, tudo isto vezes 10 elevado a 3, não é? E que mais ou menos esta razão aí a gente viu lá anteriormente, que é uma expressão que a gente obteve assim, que deu-nos menos 14,4, não é? Aqui deixa-me escrever bem isso aqui, deu-nos menos 14,4 vezes 10 ali elevado a 3. Estamos juntos? E como trata-se de potencial, isto vai ser dado em volts. O mesmo a gente fará com o potencial criado pela carga 2, que é mais ou menos esta aqui, né? Então vamos dizer que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga envolvida, que é positiva por sinal, que é vezes 5 vezes 10, foi dado em microcoulomb, ou seja, elevado a menos 6, né? O 10. Tudo isto vai ter que dividir pela distância. A distância aqui a gente viu que vale-nos 3. Então diremos o seguinte, tudo isto dividido por 3. Aqui não precisamos bater a cabeça. Basta ver, temos o 9 aqui. O 9 dividido por 3 vai dar 3. E este 3 vezes o 5 vai dar 15. Ou seja, teremos aqui 15 vezes 10 elevado ali a 3. Tá bem? Então aqui a gente vê que o potencial no ponto P será dado pela soma dos potenciais 1 mais o potencial criado pela carga 2, que na verdade isto vai ser ali 15 menos 14, não é? E aqui 14,4, tudo isto multiplicando por 10 elevado a 3, tá bem? Que então a gente vê que o potencial criado por aquelas cargas no ponto P vai ser ali, portanto, igual, fazendo esta diferença a gente vê que vai dar 0,6 vezes 10 elevado a 3. Estamos juntos? Volts. Ou simplesmente a gente pode dizer que isto é 0,6, não é? Ali, kilovolts. Está aqui, não é? Eu penso que aqui até nem precisava usar o cérebro, era só resolver isto por instinto. Igual a gente faz quando sai de casa, não é? Sai do quarto, mas nunca nos lembramos que fechamos a porta. Mas a porta está sempre fechada. Mais ou menos isso.
Ok, vamos lá aqui para o 4.2. Aí o 4.2 pede-nos para calcular a variação da energia potencial do sistema se uma terceira carga, aqui temos uma terceira carga, se desloca do infinito para o ponto P. Ok, vamos lá pensar, trabalhando mesmo aqui no gráfico. Primeiro, deixa-me assim, permitir que façam um screenshot da resolução. Ok, acredito que já está. Ok, deixa-me lá apagar isto aqui para dar mais espaço para a gente trabalhar. É isto não, deixa lá ver, copiar. Temos que copiar este valor aqui, a gente pode precisar, que é de 0,6. O potencial, né, no ponto P foi de 0,6 volts. Não, kilovolts. Sim, kilovolts. Então deixa-me apagar isto. Ok, vamos lá trabalhar aqui. Queremos entender, aqui nós queremos calcular a variação da energia potencial do sistema se uma terceira carga se aproxima, não é, dela vindo do infinito a este ponto P aqui. Não é? Ok, para calcular isto a gente primeiro precisa entender o seguinte, que a diferença das energias, na verdade, será dada, ou simplesmente posso até colocar como sendo delta U, será dada pela carga vezes a diferença de potencial. Porque afinal, o que acontece? Esta energia é um trabalho, e a gente disse que o trabalho será igual à carga vezes a diferença de potencial. Estamos juntos? E aqui isto não difere tanto, diremos que isto será igual à carga vezes, e a gente sabe dizer que no infinito o potencial é zero. É só imaginar, uma carga que está lá no infinito, muito distante, a gente não consegue sentir nenhuma interação dela aqui próximo de nós. Então estamos a dizer que isto é o potencial no ponto P menos o potencial lá no infinito, que na verdade é zero, porque não sentimos nada aqui. Estamos juntos? Então nós vamos dizer que isto é igual à carga aqui envolvida. Quanto é que vale? A carga está aqui, vale-nos 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Isto tudo vai multiplicar pelo potencial no ponto P, e a gente viu que deu 0,6 vezes 10 elevado a 3 menos 0, ou simplesmente aqui a gente terá que isto é 4 vezes 0,6 vezes 10 elevado a menos 3. Afinal, estamos a operar estes dois, né? Temos ali o menos 6 mais 3. Então, a ter que ter essa expressão aqui, a gente vê que este produto será igual ao quê? Vamos lá trabalhar. Isto é 4 vezes 6 é o mesmo que 6, 0,6 é o mesmo que 6, que divide por 10, não é? E aqui a gente vê que estes dois aqui, o produto de 4 e 6 vai dar 24 por 10 vezes 10 elevado a menos 3. E a gente sabe dizer que isto aqui é uma dízima. A ter que ser é o mesmo que 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Estamos juntos? Como estamos a falar de energia, isto dá assim juros. Estamos juntos? Até aqui já vimos resolvido a questão, sem precisar sofrer tanto. Ok, vamos lá ver a próxima questão. Ok, temos aqui a questão número 5, que eu acho que é uma questão muito interessante, que envolve aí um dipolo elétrico. Ok. Vamos lá ver o que ela diz. Diz que um dipolo elétrico consiste em duas cargas do mesmo módulo e sinais opostos, separadas aí por uma distância 2x. Como mostra a figura, o dipolo está posicionado ao longo do eixo X e centrado na origem. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Potencial elétrico no ponto P aqui, ok? Aquela história que todo mundo conhece, no semi-eixo X positivo, ok? Depois 5.2, potencial elétrico no ponto ok, tá bom. Vamos lá ver o que acontece aqui. Fazendo um zoom, a gente vê que esta carga aqui é positiva, esta é negativa, não é? Esta aqui é negativa. A minha tela está a falhar, por isso acabo fazendo um zoom desnecessariamente. A desorganização é tanta, é mesmo porque o telefone está bom. Eu queria poder fazer isto aqui de uma forma muito bonita, mas infelizmente o telefone não permite. Mas eu acho que os masas conseguem entender isto aqui, não tem nada aqui de especial, não é? Então, esta é uma carga positiva e esta carga é negativa. Queremos entender qual é o potencial elétrico criado primeiro no ponto P, por estas cargas. Sendo que estas cargas aqui são negativas, a gente consegue ver aqui a relação. Então vamos lá entender qual é a contribuição de cada uma das cargas. Então esta vamos chamar de carga 1, esta de carga 2. Muito bem, então vamos lá calcular o potencial elétrico de cada uma destas cargas aqui. Vamos lá ver. Isto aqui é um dipolo. Dipolo quer dizer que as cargas na verdade são iguais, não é? Ali tem sinais opostos, mas em termos de magnitude são iguais. Então vamos dizer que o potencial criado por esta carga aqui, primeira, será igual ao quê? Ao K vezes Q, que é a quantidade de energia. No caso, esta aqui pelo menos encontra-se na coordenada positiva, então diremos que ela é positiva e não só em módulo também é positivo. Diremos tudo isso sobre a distância da carga até a este ponto P, mas a gente vê que a distância desta carga até o ponto P vale alguma coisa aqui, que essa coisa, para a gente saber, é pegar isto aqui, tirar isto, então já sabemos qual é esta distância, ou seja, a esta distância aqui vamos chamar de L menos X, tá bem? É a distância. Então a gente vê que
o potencial criado pela carga 2 será igual, a gente vê que a carga é negativa, então teremos menos ali a constante eletrostática, a carga envolvida sobre, a gente agora vê que a distância desta carga até este ponto P será L mais algum X aqui. Estamos juntos? Então teremos aqui L mais algum X. Então aqui a gente vai dizer que o potencial total criado naquele ponto P será igual à soma do potencial criado pela carga 1 mais o potencial criado pela carga 2. E a gente sabe dizer que o potencial no ponto P será, basta somar aquilo, teremos aqui a constante eletrostática e carga envolvida sobre L menos X. Estamos juntos? Isto aqui menos a carga, aliás, a constante eletrostática, a carga envolvida sobre aqui L mais X. Não são as distâncias. Exato. Então vamos lá operar essa parte aqui, perceber o que acontece ao certo. Teremos aqui que o potencial do ponto P será isto aqui é igual, então vamos evidenciar dali, vamos dizer constante eletrostática vezes a carga, vai multiplicar por 1 sobre o comprimento, ou seja, a distância ali, menos x, e aqui menos 1 sobre L mais x. Aqui logo de cara conseguimos ver a diferença de quadrados, quer dizer que achando o menor múltiplo comum, aqui fica L mais x e aqui fica L menos x, não é? Que então a gente vai dizer que isto é constante eletrostática, a carga envolvida, passando isto no numerador, multiplicando pelo denominador, a gente vê que teremos ali exatamente o seguinte, teremos no numerador L mais x, não é? Menos L, aqui menos X, não é? Mais ou menos algo assim. E que tudo isso, por sua vez, vai ter que dividir pela diferença de quadrados, ou seja, L ao quadrado menos X ao quadrado. Eu acredito que os masas até este ponto aqui sabem, é só uma questão de matemática, não é? Então, teremos aqui que é constante eletrostática, a carga envolvida. Vamos lá desembaraçar essa expressão toda aí no numerador. Teremos L mais X menos L mais X, pois o menos com o menos será positivo, por isso temos aqui mais X. Estamos juntos? E aqui simplesmente a gente procura simplificar. Vemos que este L é positivo, este L é negativo, então os dois vão se aniquilar. Ficamos simplesmente com o denominador como sendo aqui L ao quadrado menos o X ao quadrado. Depois aqui a gente terá o seguinte, teremos o K vezes a carga, vai multiplicar ali por 2x e que tudo isso vai ter que dividir ali por L ao quadrado menos o X ao quadrado. Em circunstâncias específicas, a gente vai considerar que na verdade este comprimento é muito maior, não é? É muito maior aqui que o x. E nestas circunstâncias estamos a dizer que o x aproxima-se de um valor literalmente pequeno, que não interessa lá tanto. Então, quer dizer que só o efeito aqui no denominador é menos importante. Estamos juntos, vamos dizer que ele se aproxima de zero. E a ter que ser, percebemos ali que o potencial naquele ponto P será totalmente entre o K, a carga, vezes 2x sobre L ao quadrado. Exatamente, teremos isto. Por que eu considero isto aqui muito pequeno? Porque na verdade é isso que acontece com o dipolo. É só prestar atenção que aqui, esta distância aqui entre eles, esta distância aqui, é tão pequena, mas tão pequena se comparada com esta distância aqui do comprimento. Estamos juntos? Então, daí que este tamanho aqui não é tão relevante quando a gente estuda. Por isso que a gente procura ignorar isso, tá bem? Ok, então o potencial vai nos dar isto aqui, pelo menos para esta questão. E aqui para o 5.2, potencial elétrico no ponto R, no semi-eixo Y. Ok, vamos lá entender. Aqui nem precisa fazer cálculo, basta apenas pensar. Concorda comigo que esta distância daqui para aqui será a mesma distância daqui para aqui? Sim. Concorda comigo que esta carga é igual a esta carga? Sim, porém, diferença de módulos. Então, estamos a dizer que o potencial elétrico no ponto R, aqui tudo que a gente tem aqui é igual a tudo que a gente tem aqui. Então, no final será alguma coisa menos a outra coisa. E que, por sinal, são iguais. Depois, isso no final vai dar zero. Então, quer dizer que no dipolo, ao longo de uma linha que passa perpendicularmente ao eixo que os une, não é? Estamos a dizer que o potencial no tal ponto será zero. Não interessa se fosse esta distância mais próxima, desde que seja uma linha que passa perpendicularmente a este eixo. No final, a gente tem que este potencial será zero. Está bem? Muito bem. Temos aqui a questão número 6 que diz: a figura do problema representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e os valores dos potenciais correspondentes. Determine o trabalho realizado pelo campo para levar uma carga que, valendo aí 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs do ponto A para o ponto B. Temos aqui o potencial, não é? Representadas, aliás, algumas superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais referem-se àquelas superfícies, não é, cujo potencial é o mesmo, tá bem? Bom, o que interessa-nos aqui, na verdade, entender é que no campo de uma carga pontiforme, não é, qualquer que seja, as superfícies equipotenciais são todas elas esféricas e concêntricas com a própria carga. Estamos a dizer que
Por exemplo, para este caso aqui, em que nós temos aqui o marco zero, que dá-nos mais ou menos a linha de referência, não é? Quer dizer que aqui a gente tem uma carga positiva e ela vai gerar assim um potencial também positivo. Estamos juntos? E o que quer dizer que do outro lado, com certeza, temos uma carga negativa, porque ela vai gerar potenciais negativos. Estamos juntos? E o que a gente tem que entender aqui neste problema é que se tivéssemos que representar ali as linhas de força, a gente teria que, sobre o centro, não é, saindo do centro, no caso onde está localizada a carga, passando por este ponto aqui, teríamos aqui uma linha de força. Estamos juntos que teremos ali então o campo elétrico. E o que nós temos mais que entender é que este campo elétrico e estas linhas equipotenciais fazem assim um ângulo de 90 graus, tá bem? O mesmo aconteceria aqui no ponto B, em que a gente teria aqui uma linha de força passando, saindo da carga. Aliás, quando a carga geradora é negativa, as linhas de força, elas são convergentes, ou seja, saem de fora para dentro, com certeza. Estamos juntos? Então aqui a gente teria a linha de campo passando exatamente aqui neste ponto B. Estamos juntos? E aqui ainda assim a gente consegue ver que o ângulo ali formado entre esta superfície equipotencial e esta linha de força faz assim o ângulo de 90 graus. Estamos juntos? Então, o que interessa-nos mais saber aqui é o trabalho realizado pelo campo elétrico para então levar a carga, portanto, do ponto A para o ponto B. O que sempre a gente tem que recordar é que o potencial, não é, a diferença de potencial sempre vai ser dada pela maior menos a menor. Quer dizer que o trabalho, na verdade, aqui, o trabalho será dado pelo produto da carga vezes a diferença de potencial. Que quer dizer que o potencial que a gente tem é de 20 e menos 10. Então, aqui a gente teremos então que o trabalho para levar aquela carga do ponto A ao ponto B seria dada, portanto, pela carga que nós vimos que vale 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a diferença de potencial. E conforme a gente viu nos vídeos anteriores, expliquei que basta apenas levar o maior menos o menor. No caso, teríamos ali o 20 menos, no caso, novamente, deixa-me puxar aqui para cima, menos 10, não é? Menos 10. E então teremos que o trabalho para transportar aquela carga do ponto A ao ponto B seria dada por 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 30, não é? E aqui a gente teria que isto daria mais ou menos 6 vezes 10 elevado a menos 5. Como é trabalho, joules. Estamos juntos? Então assim a gente conseguiu resolver o número 6. Muito bem, vamos lá para a questão a seguir. Bem, temos a questão do número 7 que diz: determina os componentes do vetor campo elétrico quando, aqui temos φ, é dado por x ao quadrado vezes cosseno de y, não é? Eu não gosto muito deste argumento, por isso desde já vamos ter que substituí-lo por θ. Eu gosto mais do θ. E o segundo caso, temos aqui para o caso em que a função φ é definida por 3xy. Muito bem, para determinar os componentes do vetor campo elétrico em termos da função potencial φ, não é? Ali o campo elétrico em termos da função potencial φ, na verdade usamos a relação que diz, temos aqui menos gradiente da função φ, está bem? Aqui, na verdade, isto representa ali o gradiente de φ, que é dado, na verdade, por... Aí só para recordar, é dado na verdade em função das derivadas parciais. Falo da função φ em função ali a x, não é? Derivada parcial da nossa função φ em função a y, derivada da nossa função, portanto, φ em função ali a z. Estamos juntos? Ok, então era só para recordar, era só para lembrar, sendo que a ter que ser mais ou menos neste ponto teremos que será menos o campo elétrico na direção x, o campo elétrico na direção y e o campo elétrico, na verdade, na direção z. Estamos juntos? Então basta definir aí em função das respectivas derivadas parciais, não é? Então vamos lá primeiro olhar para o primeiro caso. O primeiro caso pede-nos aí para considerar que a função agora é esta, em que temos aí o φ, não é? Sendo definido como x ao quadrado vezes cosseno de y, que na verdade nós preferimos substituir por θ. Está bem? Ok, o que a gente terá aqui no primeiro caso? Neste caso, a função potencial, não é? É definida ali, portanto, em termos de x, y e z, não é? Que na verdade é dada por x ao quadrado vezes cosseno de θ. Substituímos o y por θ, que não se esqueça, né? Daí que a componente, no caso, as respectivas componentes serão dadas por, se formos a ver ali, a componente x será dada por menos a derivada parcial da função φ em função ali a x, não é?
ia ter que ser, a gente vê que isto era menos, derivar esta expressão toda. A ter que derivar, a gente vai tomar que aqui o cosseno é zero, pois, aliás, é constante, uma vez que o θ, naquele caso, será definido em termos de x e y, ou seja, o θ é uma função de y ou iz. Estamos juntos? Então aqui a gente terá aqui a derivada disto, vai nos dar aqui que é 2x, tá bem? Sendo 2x vezes o cosseno, estamos juntos? De θ. A ter que ser, a gente toma isto como constante, uma vez que não foi definido ali em função a x. Então isto a gente pode dizer sim que é igual a menos, não é? No caso, 2x vezes o cosseno de θ, está bem? Então vamos lá definir o vetor, o componente campo elétrico na direção y será dada pela derivada parcial da função φ em função a y. Isto será igual a menos, no caso agora vamos tomar o x ao quadrado como sendo constante. Então aqui a gente terá x ao quadrado vezes a derivada deste senhor aqui, do cosseno, a gente sabe que é menos seno, não é? Então ficamos aqui com menos, portanto o seno de θ, vezes a derivada do próprio argumento. E a derivada do próprio argumento, nós vimos que ela foi, portanto, ou seja, ela depende, é uma função do y e ou z, tá bem? Então vamos dizer derivada parcial daquela nossa função ali, φ no caso, não é? Aliás, do θ, estamos a derivar o θ agora, né? Do θ em função, portanto, a y. Estamos juntos? E isto aqui a gente pode simplesmente reduzir, olhando para esses sinais, dizer simplesmente que isto vai dar aqui x ao quadrado vezes o seno de θ, vezes a derivada parcial do θ em função a y. O mesmo a gente fará com o z. Vamos dizer que isto será menos, não é? Ali a derivada parcial da nossa função φ em função a y. Isto, aliás, em função a z agora, não é? Isto a gente vai dizer que é menos, aqui o x permanece constante, ficamos com x ao quadrado, vezes novamente a derivada de cosseno. Então ficamos com o menos seno, não é? Aqui menos seno de θ vezes a derivada, não é? Daquele argumento em função a z, e que na verdade menos com menos vai dar mais. Então ficamos com x ao quadrado vezes o seno de θ vezes a derivada parcial aqui em função a z, está bem? Então ficamos com isto aqui. Então se for para definir o campo elétrico, mais ou menos em termos daquelas grandezas, a gente terá que as componentes serão dadas por, vemos aqui, teremos menos 2x vezes cosseno de θ, também teremos aqui o x ao quadrado vezes o seno de θ em função ali a derivada parcial daquele ângulo em direção em função a y. Também teremos o x ao quadrado vezes o seno de θ vezes a derivada parcial daquele ângulo ali, daquele argumento em função, portanto, a z. Assim já foram dadas as componentes, tá bem? Ok, vamos lá ver o segundo caso. Neste caso a função potencial é dada por φ como sendo ali algo que vai depender, não é uma função que vai depender de x, y e z, por sinal, está bem? Que ela na verdade é definida por 3x, y. Só de novo efetuar ali as derivadas parciais, a gente vê que isto vai dar menos, ali a derivada parcial da função φ em função x, novamente, derivada da função φ em função a y, novamente a derivada parcial da função φ em função a z. Daí que o vetor campo elétrico será dado por, a gente agora pode dar em função das suas componentes, né? Vamos dizer que a componente do campo elétrico na direção x será dada por a derivada parcial menos a derivada parcial da função φ em função a x, que na verdade a gente vê que a termos que considerar ali em função a x, vamos tomar que o 3 e o y são constantes e a derivada de x vai dar 1. Daí que a gente terá simplesmente que isto será menos ali 3y. Estamos juntos? Aqui a gente terá que a componente na direção y será dada por menos também a derivada parcial da função φ em função a y, que na verdade isto vai dar menos e que a gente vai tomar y como sendo a função a ser derivada. Daí que 3x será constante, ou seja, ficamos com 3x, tá bem? E a gente vê que a componente na direção z será dada novamente pela derivada parcial da função φ em função a z. E ali a gente vê que o z é 1 e a derivada de 1 na verdade é 0. Daí que toda a expressão vai dar 0, está bem? Então aqui se for para representar ali as respectivas componentes do vetor campo elétrico, podemos representar por menos 3y, menos 3x e 0, está bem?
Muito simples, né? Muito simples. Ok, vamos lá ver o que diz a próxima questão. Muito bem, temos aqui a questão 8 que diz o potencial elétrico no plano x, y é dado por, e aqui temos φ, como sendo ali dado por 3x ao quadrado, não é? Menos 2y ao quadrado. Depois pede aí para determinar o campo elétrico no ponto, temos aqui o ponto x, x é dado por 2 e y 3 metros, está bem? Foi dado ali o ponto. Bem, a gente viu lá anteriormente, não é, que para determinar o campo elétrico a partir do potencial elétrico dado aqui por φ, não é? Sabemos que bastava apenas dizer que isto era o vetor campo elétrico dado ali por menos o gradiente, não é, da função φ, está bem? E a gente viu que o gradiente é nada mais nada menos que as derivadas parciais daquela função ali dada, está bem? Então aqui nós vamos dizer que o potencial na verdade foi dado no plano x e y, sendo que a função φ, na verdade, ela é definida assim também em termos de x e y, que na verdade ela é 3x ao quadrado menos ali, nós podemos ver ali conforme a função é estabelecida, menos aqui 2y ao quadrado. Então podemos dizer que a componente ali do campo elétrico, não é? Ali do campo elétrico é dado na direção x é dado por menos a derivada, tanto parcial da função φ em função ali a x, não é? Que ela na verdade será, olhando para esta relação, esta expressão toda aqui vai tomar a posição de uma constante, e a derivada de uma constante é sempre zero, e a ter que derivar esta parte, vemos que isto vai dar ali menos, não é? 6x, está bem? E aqui nós podemos também derivar, não é, a função ali dada em ordem AY. Vamos dizer que isto é a derivada parcial da função φ é a ordem AY, que na verdade isto será menos. Se a gente tomar isto em ordem Y, isto aqui vai tomar a posição de constante, e portanto vai dar zero. E a derivada desta expressão aqui, vemos que ele vai dar menos 4y, tá bem? Então teremos aqui menos 4y. O mesmo a gente pode ver, pode observar, se formos a extrair ali a componente na direção z, que na verdade a derivada parcial da função φ é a ordem a z, isto na verdade é zero, pois isto foi dado em dois planos, que é o x e y, logo não temos nenhum outro plano ali, é ordem, ou seja, plano z, não temos, estamos juntos, ou seja, foi dado apenas em duas dimensões. E sendo que a gente já foi ali dado dois pontos, que é o 2 e o 3, aqui a gente pode assim extrair ali o vetor campo elétrico exatamente neste ponto. Vamos dizer que o campo elétrico, no caso neste ponto aqui dado, em que este primeiro representa o x e este representa o y, basta apenas substituir. Vamos dizer que na direção x será dado por menos 6 vezes 2, que isto vai dar menos 12, tá bem? Vai dar menos 12 volts. E também a componente do campo elétrico na direção y será menos 4 vezes, substituindo este ponto aqui, a gente vê que vai dar 3, não é? Que no caso, menos 4 vezes 3, isto vai nos dar menos 12 volts, tá bem? Então assim, no ponto 2, 3, a gente vê que o vetor campo elétrico será dado por menos 12 volts, menos 12 volts e 0 volts, tá bem? Simples assim, simples assim. Ok, vamos lá ver a próxima questão aí, que é a questão número 9. Muito bem, temos aqui a questão número 9 que diz que uma esfera dielétrica de raio R possui uma distribuição volumétrica de carga constante dada por ρ. Determine a distribuição do potencial elétrico em função do R, que é o raio, né? E esboço o gráfico da variação do potencial elétrico em função do raio R. Ok, primeiro vamos ter que entender algo muito interessante, que primeiro o potencial aqui foi dado em função AR, né, para esta esfera dielétrica. Na verdade aqui nós podemos utilizar a lei de Gauss para o campo elétrico e a relação do campo elétrico com o potencial elétrico. Lembrando que nós vimos sobre a lei de Gauss nos vídeos anteriores. Então, se ainda não está balizado nesta matéria da lei de Gauss, existe um vídeo específico lá reservado que fala sobre a lei de Gauss, tá bem? Ok, vamos lá para esta questão aqui. Primeiro vamos lá desenhar esta esfera dielétrica. Temos aqui, imaginamos que seja algo assim, não é? Depois, vamos lá desenhar, sai algo assim e tal, tá bem? Então, esta é a nossa esfera dielétrica. Vamos lá entender o que acontece aqui. Primeiro,
nessa esfera dielétrica possui distribuição volumétrica com uma densidade, determine a distribuição do potencial em função do raio. Tudo bem. Nós queremos o potencial em função do raio. Vamos lá primeiro entender duas situações deste problema. Vamos definir a lei de Gauss primeiro em duas situações, onde temos o raio menor que o raio da esfera. Teremos a lei de Gauss, portanto, ali desenhada para o raio maior que o raio da esfera. Isto é, o primeiro caso vamos tomar quando o nosso raio está mais ou menos no interior, ou seja, vamos definir uma gaussiana no interior desta. Ou seja, nós temos um centro, ou seja, são, digamos, esferas concêntricas, está bem? Então teremos aqui o primeiro raio, que é o raio da gaussiana, que mais ou menos é do centro até esta nossa primeira aqui, não é? Teremos aqui um raio R, estamos juntos? E teremos também o raio da esfera, que parte do centro até qualquer extremidade, estamos juntos, que teremos aqui o raio. Então, nesta situação, primeiro vamos ter que definir aí a lei de Gauss, que diz que a integral fechada no caso do campo elétrico, não é? Aqui em função da área, digamos, será dada por a carga envolvida, estamos juntos, envolvida sobre o ε0. Sendo que esta carga aqui é a carga envolvida pela gaussiana por nós delimitada, sabendo que a densidade volumétrica será sempre dada pela carga sobre ali o volume, está bem? Então, se isto é verdade, podemos voltar aqui e dizer o seguinte, que para nós esta expressão toda aqui será constante. Então vamos dizer que o campo elétrico vezes a gaussiana, na verdade, também tomará o formato de uma superfície, portanto aí esférica, estamos juntos? Então teremos aqui 4π ε0, aliás, 4π, o raio, no caso o raio ao quadrado, no caso o raio da gaussiana, que é o raio ao quadrado, está bem? Isto aqui vai ter que ser igual aqui à carga envolvida. O que acontece ali na carga envolvida? Nós temos que esta esfera toda aqui tem uma certa densidade, estamos juntos? Mas ao delimitarmos alguma gaussiana lá anteriormente, estamos a excluir esta parte aqui de fora, está bem? Então, ao excluir aquela parte, estamos direto ou indiretamente a aceitar que estamos apenas a trabalhar com um pedacinho. Então, estamos a dizer que a quantidade da carga envolvida será igual a ρ vezes o volume. Agora temos que a quantidade da carga envolvida, qual será? Será a envolvida por esta gaussiana. Estamos a dizer que será a densidade vezes 4π, o raio ao cubo. O raio, no caso, será o raio da gaussiana, pois a nova esfera tomará também o mesmo raio da gaussiana. Então, teremos aqui o raio ao cubo. Tudo isso vai ter que dividir por 3. Então, esta é a carga envolvida. Vamos dizer aqui, então, que o campo elétrico vezes 4π raio ao quadrado, esta que no caso representa a gaussiana, será então igual à quantidade da carga envolvida, que nós vimos que é ρ vezes 4π o raio ao cubo, não é? Tudo isso que vai ter que dividir por 3 ε0, tá bem? Então aqui a gente pode ver que podemos simplificar, sim, o 4π com o 4π, todo este raio com o raio aqui, está bem? Então vamos dizer simplesmente que o campo aqui elétrico será dado por ρ vezes o raio, e que tudo isso vai ter que dividir por 3 ε0, está bem? Ok. Temos aqui o campo elétrico. Vamos lá relacionar isso aqui com o potencial elétrico, pois o verdadeiro problema aqui é o potencial elétrico, mas o que para nós é mais fácil determinar é o campo elétrico. Depois do campo elétrico, depois disso podemos relacionar com o potencial elétrico. Então nós temos aqui que o potencial elétrico em função do raio será dado por menos a integral tanto do campo elétrico em função ao raio, tá bem? Então vamos lá desenvolver esta integral. Teremos aqui que o potencial elétrico em função do raio será menos a integral, nós vimos que é ρ vezes o raio, tudo isso sobre 3 ε0 dr. Resolver esta integral é bem simples, basta ali então a gente ver que isto será menos o ρ vezes r, portanto ao quadrado, não é? Tudo isso que vai ter que dividir aqui por, se ali a gente tem 2 vezes este 3, vai dar 6, não é? Ou seja, 6 ε0. Estamos juntos? Como é uma integral indefinida, vamos ter que somar com mais uma constante, podemos chamar de C1. Estamos juntos? Constante 1. Então aqui estamos a falar do potencial elétrico, está bem? Então vamos lá destacar isto aqui e guardar, pois este representa o potencial no interior desta esfera. Estamos juntos? Ali delimitado pela gaussiana. Agora vamos lá estudar fora da esfera. O que vai acontecer? Deixa eu lá fazer aqui um zoom e representar esta situação. Fora da esfera nós teremos que o raio da gaussiana será muito maior ou ainda igual, por alguma eventualidade, com o raio da esfera.
Podemos voltar aqui e desenhar agora a nossa nova gaussiana. Deixa-me só apagar isto. Aqui assim, ok. A nova gaussiana será a seguinte, estaremos a desenhar aqui uma gaussiana de tal forma que estaremos a envolver toda esta esfera. Então o novo raio é do centro, uma vez que são concêntricos, até esta extremidade gaussiana. Então aqui nós vimos que será o raio. Se quiser até podemos chamar de raio-linha para diferenciar deste raio lá internamente. Mas estamos a resolver problemas diferentes, então podemos tirar esta linha, está bem? Aqui o que vai acontecer? Se a gente for ver, esta esfera se comporta como uma carga pontiforme lá dentro daquela gaussiana. Não é? A ter que se comportar como uma carga pontiforme, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Teremos o seguinte, que a nossa integral, não é, do campo elétrico, ali dA, tudo mais que representa o fluxo, será a carga envolvida, não é, envolvida sobre o ε0. E a carga envolvida, no caso, vai tomar o comportamento de uma carga pontual ou pontiforme. Isto vai ser dado por ρ vezes o volume. E a gente viu que o volume, na verdade, será o volume da esfera, pois a carga que foi envolvida é da esfera. Então aqui a gente terá o volume será dado por 4π, o raio ao cubo, tudo isso vai ter que dividir por 3, está bem? Por que raio maiúsculo agora? Porque a gente consegue ver que a carga envolvida será a carga de toda esta esfera, pois o raio desta esfera vale R. Estamos juntos? Ok, muito bem, podemos voltar aqui e desenvolver a nossa gaussiana. Então nós vamos dizer que vai dar campo elétrico vezes esta nossa área elementar. Estamos a falar da gaussiana e que no caso vimos que é uma superfície que envolve aquela esfera. Então seria literalmente a área da esfera, tá bem? Então aqui que é 4π raio, não é, ao quadrado, o raio negativo, aliás, o raio minúsculo é devido à superfície gaussiana, né, o raio da gaussiana. Será igual à carga envolvida. E nós vimos que a carga envolvida é dada por ali ρ 4π, o raio ao cubo. Vamos lá puxar aqui o raio ao cubo. Tudo isso que vai ter que dividir por 3ε0. Está bem? Muito bem, olhando para esta relação aqui, a gente pode sim simplificar aqui o 4π com o 4π apenas. Está bem? Ok, então teremos aqui que o campo elétrico será dado por ρ, o raio ao cubo, sobre 3ε0, o raio ao quadrado, está bem? Então aqui a gente obteve o nosso campo elétrico. Mas vamos relacionar este nosso campo elétrico com o potencial elétrico. Então teremos aqui que o potencial elétrico dado em função a R será igual a menos a integral, não é? E aqui nesta integral vemos que teremos exatamente o ρ, não é? Raio ao cubo sobre 3R0, aliás, ε0, raio ao quadrado, tudo isto em função ao raio, não é? Ok, vamos lá achar esta integral. Aqui vemos que o potencial em função ao raio será dado por, olhando para isto aqui é constante, isto aqui é constante, então teremos apenas isto, o que quer dizer que teremos o seguinte, menos, não é? Aqui o ρ vezes o raio ao cubo sobre 3ε0 vezes aqui o raio elevado a menos 1. Estamos juntos? E aqui no denominador também menos 1. Tudo isto mais uma constante C2. Tá bem? Então vamos dizer nós aqui que o potencial em função do raio vai ser dado por o menos, vai sumir com este menos. Tá bem? E este R aqui é negativo, pode passar para o denominador. Então vamos dizer que isto é R raio ao cubo, tudo isto que vai ter que dividir por 3ε0 vezes o raio mais uma constante ali, que é C2. Estamos juntos? Depois vem aquela dúvida, afinal, como é que a gente vai descobrir quem é o C2, quem é sei lá quantos? Aqui não precisamos nos preocupar. Vamos lá determinar quem são essas constantes aqui, né? Então deixa-me lá também aqui marcar isto. A gente consegue ver aqui. Estou a tentar ser um pouco mais organizado, não é? Muito bem, temos aqui o potencial definido ali dentro da esfera e aqui fora da esfera. Estamos juntos? Vamos lá determinar quem é o C1 e quem é o C2. Só para deixar a coisa mais um pouco clara, deixa-me só copiar aqui, que o potencial dentro da esfera é dado por menos ρ, raio ao quadrado, sobre 6ε0 mais o C1, e que o potencial ali fora da esfera, este era dentro da esfera. Este é dentro das, este era dentro da esfera, este é fora da esfera, este a seguir, que eu já vou colocar aqui, que é ρ, o raio ao cubo sobre 3ε0, raio mais C2, tá bom? Ok, vamos lá ampliar isto aqui para entendermos ao certo o que acontece. Nós podemos igualar isto, pois para determinar estas constantes, falo de C1 e C2,
eles são determinadas, na verdade, impondo condições de continuidade do potencial, não é? E comparando, simplesmente dizendo que R é igual a R, ou seja, o raio da gaussiana é igual ao raio da nossa esfera, está bem? Ok, vamos lá ver o que acontece. Primeiro nós vamos ter que igualar isto aqui. Vamos dizer o seguinte, que este é igual a este, ou seja, estes dois potenciais são iguais. Vamos dizer que menos ρ raio ao quadrado sobre 6ε0 mais C1, isto é igual a ρ vezes o raio ao cubo sobre 3ε0 R mais C1. Estamos juntos? O que vai acontecer aqui nesta circunstância? Olhamos o seguinte, que dizendo que simplesmente o R da gaussiana é igual ao raio da nossa esfera, a gente terá a nova relação, dizendo simplesmente teremos aqui menos o ρ ou seja, vezes o raio ao quadrado sobre 6ε0, não é? Mais o C1, isto como sendo igual ali ao ρ vezes o raio ao cubo sobre 3ε0, o raio, estamos juntos, mais a C2, isto é C2, tá bom? Isso aqui é C2, ia me esquecendo. Ok, depois aqui a gente vê que pode simplificar este raio com um raio daqui, não é? Então simplesmente diremos que é apenas o raio ao quadrado, podemos dizer isto, está bem? Ok, então garantimos que isto é verdade. Além disso, nós temos que entender o seguinte, não é? Que olhando para estas situações aqui, primeiro vamos lá para esta situação aqui, esta situação. O que acontece exatamente em que estamos a estudar o potencial, não é? O potencial no caso em que estamos a estudar fora da esfera, que é aqui. A gente vai percebendo que quanto mais distante nós estivermos, aqui os potenciais vão se tornando cada vez mais fracos. Quer dizer que no infinito o potencial, na verdade, quanto mais estivermos lá no infinito, o potencial será igual a zero. Concorda comigo, né? É tipo a gente carregar uma esfera bem carregada para o espaço. A gente levou uma esfera bem carregada para o espaço. O que acontece? O potencial dela praticamente aqui na Terra será quase nulo, está bem? Então, nós conseguimos ver que o caso em que nós estamos a estudar aqui, não é? Esta situação aqui, ou seja, qual é o comportamento quando o R tende a infinito? Há duas situações. Se for no interior da esfera em que nós temos esta gaussiana aqui, não é? Olha só o que acontece. Se a gente parte do centro, nos afastamos do centro, a gente vai aumentando o nosso potencial, não é? Vai aumentando, olha só, até chegar a este limite aqui, onde o R é exatamente igual ao R, ou seja, os raios da gaussiana que a gente traçou é igual ao raio da esfera interna que também a gente traçou. Então, há duas situações. O que acontece com o raio, não é, tendendo ao infinito, com o potencial? Ou seja, o que acontece com o potencial quando o raio tende ao infinito? A gente vê que se for fora da esfera, o potencial vai se igualar a zero. Agora, se for internamente, o raio vai aumentando, até a um certo limite. Ok, então podemos voltar aqui e trabalhar com essas nossas constantes. A gente vê que, por o caso em que nós estamos a estudar fora da esfera, que é mais ou menos isto aqui, a gente vê que quando o R tende ao infinito, aqui no denominador teremos um número muito grande que fará com que o potencial, na verdade, seja igual a zero. Estamos juntos? Então, se o potencial for igual a zero, o que vai acontecer? Certamente, a gente vê que para o caso de fora da esfera, o potencial será igual a zero. Então, se o potencial for igual a zero, a gente vê que realmente aí o C2, não é? Esta constante aqui, só trabalhando nesta parte aqui, a gente vê que isto aqui será igual a zero, o que quer dizer que o C2 será igual a zero. Concorda comigo? Ok, vamos lá. Se ali a gente viu que o C2, a constante 2, tende para zero, não é? Tende para zero, a gente consegue ver, ou seja, C2, né? Isto aqui. Isto. Valendo C2, a gente consegue ver algo muito interessante, que o que vai acontecer agora será que esta nossa relação aqui, será que esta relação vai tomar a seguinte cara, que se C2 vale 0, a gente vê que o C1 será igual ao quê? Basta isolar. Vamos dizer que isto aqui vale 0, né? Então teremos aqui o ρ vezes o raio ao quadrado sobre 3ε0. Depois isto aqui mais, não é? O ρ, o raio ao quadrado sobre 6ε0. Ok, vamos lá simplesmente operar isto aqui. A gente vê que podemos achar um menor múltiplo comum. Aqui vai 2, aqui vai 1. Ou seja, teremos duas vezes ρ raio ao quadrado mais o ρ raio ao quadrado, tudo isto vai ter que dividir por 6ε0, está bem? Então aqui a gente vai dizer simplesmente que o C1 vai valer 3ρ raio ao quadrado sobre 6
epsilon 0. E aqui a gente pode simplificar estes dois, a gente vê que logo teremos ali ρ raio ao quadrado sobre 2, tá bom? Então assim nós conseguimos determinar quem é o nosso C1, ou que simplesmente C1 será igual a ρ raio ao quadrado sobre 2. Então, 2 epsilon, íamos esquecendo aqui, epsilon 0, tá bom? Então temos isso aqui. Então se C1 para nós vale isto, podemos voltar aqui e mexer este nosso senhor aqui, este aqui, não é? Então podemos dizer nós agora com toda a certeza que o nosso potencial em função ao raio no interior da esfera será dada por menos ρ raio ao quadrado, tudo isso vai ter que dividir por 6 epsilon 0 mais o C1. O C1 a gente viu que é ρ vezes o raio ao quadrado sobre 2 epsilon 0, está bem? Então é mais ou menos isto. Depois aqui a gente vê que para o caso fora da esfera o C na verdade vale 0. Então basta simplesmente reescrever isto e dizer o seguinte, que aqui a gente terá que o potencial fora da esfera será dado por ρ raio ao cubo sobre 3 epsilon 0 vezes o raio mais 0. Depois aqui basta apenas somar o 0, que na verdade é o mesmo que não colocar nada, está bem? Então vamos lá ver o que acontece com os gráficos. Até isto aqui podia ficar como um TPC, talvez TPC. É só tentar esboçar, depois manda aí nos comentários qual foi a solução ou se teve alguma dificuldade. Caso também não teve, deixa aí nos comentários para ver mais ou menos qual é o nível de entendimento disto que eu estou a tentar transmitir. Se calhar estou a complicar ainda mais, não é? Então aqui o que vai acontecer é o seguinte, é só construir um gráfico no qual teremos ali um gráfico do potencial elétrico em função do raio. O que vai acontecer é só aquele método da primária, né? É só ir substituindo, a única coisa que varia que é o raio. Então é só escolhendo aí os valores. Se for 0, o que acontece? Teremos isto. Se for 1, se for 2, vai variando aí os valores. Depois traça ali a curva, né? Que a gente terá ali no espaço e tal. O mesmo vai ter que acontecer aqui. Aqui a gente consegue ver que o potencial aqui fora da esfera varia na razão inversa do raio. Quer dizer que quanto maior for este valor aqui no denominador, menor será o potencial. Então construa ali um gráfico, depois veja o comportamento. Está bem? Ok, vamos lá ver a última questão. Se calhar é a última. Bom, temos aqui a questão número 10. A questão número 10 diz: uma esfera dielétrica possui uma carga total que, no interior da esfera, nós temos que, no interior da esfera, sendo que o ρ já foi dado aqui nos nossos dados, o ρ vale BR, estamos juntos, e o dV a gente viu que vale 4π raio ao quadrado dr, está bem? Então aqui a gente pode ver que o B é constante, o 4π também é constante. Então aqui a gente terá isto como sendo 4π B, estamos juntos, a integral de raio ao cubo dr, estamos juntos? Vamos lá colocar aqui dr. Afinal aqui trata-se de uma integral, estamos a integrar desde o centro até a qualquer extremidade, em que o raio vai variando e o máximo raio que a gente tem aqui é o raio. Então estamos a partir de 0 até o raio da esfera. Então aqui a gente pode ver que os limites ficam de 0 até r, está bem? Então aqui a gente terá que isto vai valer 4. 4π vezes b, estamos juntos? E aqui teremos o raio elevado ao 4, tudo isto que terá que dividir por 4. Na integral, portanto, os limites de integração valendo de 0 até raio, está bem? Então aqui a gente terá que esta carga vai valer 4π b vezes e aqui o raio elevado ao 4, tudo isto vai ter que dividir por 4. E aqui a gente vê que pode simplificar este 4 com este 4, ficando simplesmente com o valor da carga ali envolvida como sendo, portanto, π BR elevado ao 4. Estamos juntos? Então este é o valor exigido, ou seja, pedido aí no 10.1. Estamos juntos? Então aqui em 10.1 conseguimos aí calcular, ou seja, achar a carga dada como função de B e de R, que está aqui. Estamos juntos? Ok, vamos lá ver novamente o que acontece. Ali pede-nos para achar, vamos lá ver o 10.2, o potencial para os pontos R menor que raio. Ou seja, queremos o potencial aqui no interior da nossa esfera. Ok, vamos lá puxar aqui mais para baixo, vamos entender o que acontece com o potencial. Nós sabemos que, segundo Gauss, diz que ali o vetor do campo elétrico, não é, a integral, será dada por a carga envolvida sobre o epsilon 0, está bem? Então aqui a gente sabe que o campo elétrico é constante, não é? Então teremos aqui a área da esfera vai ser dada por 4
π raio ao quadrado, sendo que esta área toda aqui é a área da nossa gaussiana, está bem? Então, é a área da nossa gaussiana. Isto será igual à carga envolvida. E a gente viu que a carga envolvida, na verdade, se a gente tem uma esfera, então teremos uma certa carga envolvida. Então, temos que este é o raio maior da esfera e aqui temos um raio menor que representa a gaussiana. Então, a carga envolvida estará mais ou menos aqui. Olha que o novo raio dessa carga envolvida vale R. Daí que a gente vê que se a gente for a lidar ou se a gente for a olhar para esta relação, podemos até correr para esta situação aqui, onde sempre teremos o raio a quarta. Então, pegamos a mesma relação para a carga envolvida, mas o raio atual será o raio da gaussiana, ou seja, a carga envolvida ali será dada por π B vezes o raio a quarta. Estamos juntos? A diferença é que o raio aí será representado pela letra minúscula. Então, vamos colocar aqui que esta carga envolvida vai ser dada por π vezes B vezes o raio a quarta. Estamos juntos? E que tudo isso, por sua vez, vai ter que dividir ali por epsilon zero. Está bem? Então, aqui a gente vê que pode simplificar este π com este π, todo este raio com raio aqui. Então, teremos que o campo elétrico ali será dado por B vezes R, portanto, elevado a 2, tudo isso vai ter que dividir por 4 epsilon zero. Estamos juntos? Então, este será o campo elétrico, portanto, aqui no interior desta nossa esfera aqui, no interior. Estamos juntos? E a gente pode relacionar este campo elétrico por diferença de potencial. Então, teremos aqui que a diferença de potencial, em função do raio, é óbvio, será dado, portanto, por menos a integral e... no caso aí, a gente vê que esta integral vai partir do centro até a esta extremidade aqui da nossa gaussiana, ou seja, vai partir do centro até o raio da nossa gaussiana. Estamos juntos? De B vezes R ao quadrado, tudo isso vai ter que dividir, raio ao quadrado aqui, vai ter que dividir por 4 epsilon zero dr, não é? Então, nesta nossa integral aqui, basta integrar normalmente, a gente vê que isto vai dar aqui menos, não é? O raio ao cubo, até normalmente podemos começar com o B, não é? Vezes o raio ao cubo, tudo isto vai ter que dividir por 4 epsilon zero vezes 3, não é? Vezes 3, tudo isto aqui no denominador, então estamos a dizer vezes 3, com os seus limites de 0 até R, ou seja, teremos aqui menos BR ao cubo sobre 12 epsilon zero. Estamos juntos? Então, olhando para esta relação, esta é que é exatamente a nossa ali, é que é o nosso potencial no interior da nossa esfera. Estamos juntos? Agora, se formos olhar para fora da esfera, o que acontece? Temos aqui a esfera, não é? Olhem que do centro até a extremidade temos aqui um raio. Se for fora da esfera, não é? Assim, consideramos que esta agora seja a nossa gaussiana de raio R. Notem o seguinte, que aqui a esfera internamente vai se comportar como sendo uma carga pontual. Concorda comigo? E o potencial elétrico para uma carga pontual, nós aprendemos lá nas classes anteriores que o potencial, na verdade, é dado, aliás, isto é campo elétrico, o potencial, na verdade, sim, é dado por a constante de proporcionalidade ou simplesmente a constante eletrostática, vezes ali a carga envolvida, tudo isso que divide por raio, está bem? Ou simplesmente a gente pode dizer que isto vale carga sobre 4π epsilon zero vezes R, está bem? Sendo que esta carga aqui a gente conseguiu determinar lá no início do problema, a primeira questão exatamente pedia-nos para achar aí a carga em função do raio e tudo mais. E nós calculamos ela e no final descobrimos que ela vale exatamente, e aqui está, 4πb raio ao quarto. Pronto, não precisamos bater a cabeça. É isto mesmo, pois a carga, a distribuição de carga, né, quando formos considerar a gaussiana, a nossa esfera no centro vai se comportar como sendo uma carga pontual, tá bem? Então, teremos aqui que o potencial em função do raio será dado por, a gente viu que dá π b raio elevado ao quarta, não é? Elevado ao quarta. Tudo isto que vai ter que dividir por 4π epsilon zero vezes o raio, está bem? Então aqui basta só simplificar, sei lá, vamos lá escolher esta cor que é melhor. Pronto, então para simplificar, só cortar isto com isto, está bem? Vamos lá simplesmente escolher a nossa cor aqui, pronto, e aqui está bom. Vamos então dizer que o potencial em função do raio vai ser dado por B R a quarta sobre 4 epsilon 0 R, está bem? Então, chegado a este ponto, conseguimos resolver para todos os problemas, ou seja, fora da esfera, dentro da esfera, conforme dizia aí o nosso pedido, né? Este aqui. Primeiro, queria um potencial aqui, fora da esfera, no interior da esfera e a carga. Conseguimos resolver, tá bem? Muito bem, temos aqui a questão número 11 que diz:
um cilindro dielétrico de raio R e comprimento infinito possui uma densidade volumétrica de carga, temos aqui dada a densidade, não é? Que é constante. Depois aí temos que pede-nos para determinar a diferença de potencial entre um ponto, não é, da superfície do cilindro e um ponto situado a uma distância d da superfície e localizado. Ok, depois temos aqui a questão 10.1, de novo 10.1. Eu penso que isto aqui é uma falha, né? Uma vez estamos na questão 11, seria 11.1, 11.2. Então vamos tomar isto como sendo aí um erro de digitação, tá bem? Ok. Vamos lá imaginar o seguinte. Primeiro querem a diferença de potencial, tudo mais ao longo primeiro da superfície e um ponto exterior, depois um ponto interior. Vamos lá primeiro começar com o ponto interior, para depois chegarmos ao ponto exterior. O que acontece? Primeiro vou cá desenhar um cilindro, temos aqui o cilindro, não é? De comprimento infinito, na verdade, mas nós seccionamos isto aqui para ver o que acontece lá internamente, não é? Deixa-me cortar aqui. Depois temos aqui uma gaussiana, claramente. Temos algo mais ou menos assim, não é? Então aqui nós temos o cilindro e tal, de comprimento infinito. Então, a gente sabe que da extremidade até este ponto aqui teremos um raio, não é? Podemos chamar de raio R. Então nós queremos fazer um zoom e entender o que acontece lá com aquele cilindro se a gente for escolher um ponto interno. Então teremos aqui uma gaussiana, de tal forma que do centro até esta extremidade teremos aqui um raio linha. Estamos juntos? Então estamos a dizer que aquele raio ali é menor que o raio do cilindro. Então, tratando-se disso, estamos no interior do cilindro, está bem? Estamos no interior do cilindro. Vamos lá ver o que acontece no interior daquele cilindro. É inevitável que a gente use a lei de Gauss, está bem? É inevitável. Então, vamos ver o que acontece. Temos ali que o Gauss diz que nossa integral, temos o campo elétrico em função da área e tal, será igual à carga envolvida sobre o ε0. Que é esta carga aqui envolvida? Vamos lá analisar bem ali a situação. Temos um cilindro, não é? Então, estamos a dizer que a carga envolvida será igual à densidade vezes o volume. E nós vimos que o volume do cilindro será dado por π vezes o raio ao quadrado. Qual raio se trata? Estamos a tratar agora do novo cilindro delimitado pela gaussiana. Então, quer dizer que não terá este raio maior, mas sim o raio igual à gaussiana. Estamos juntos? Então, viremos aqui, vamos colocar aqui raio ao quadrado. Na verdade, como trata-se do volume, então terá que ter alguma outra grandeza para definir assim o comprimento ou alguma coisa. Então, que é o L. Está bem? Então, assim nós definimos a carga envolvida. Podemos pegar aquela expressão e viramos para este lado. Então, temos que esta integral aqui, sendo que o campo ali elétrico é constante, teremos aqui que o campo elétrico vezes a área do cilindro, não é? Ao longo da superfície. Nós teremos ali a esta superfície, este cilindro denota a gaussiana, refere-se a este cilindro aqui externo. Estamos juntos? Então, aqui teremos o seguinte, que isto será 2π vezes o raio vezes o comprimento daquele cilindro, né? Isto como sendo igual a ρ vezes π vezes o raio ao quadrado vezes o comprimento. Tudo isto vai ter que dividir por ε0, está bem? Então aqui, chegado a este ponto, basta então simplificar, não é? Este π com este π desaparece, este raio com o raio aqui desaparece o comprimento, obviamente com o comprimento também teremos que simplificar, daí que o nosso campo elétrico será dado por, ali ficamos com ρ vezes um raio sobre 2ε0, está bem? Então vamos lá relacionar isso aqui com o potencial elétrico. Ele pede-nos para relacionar esta superfície, não é? Superfície do cilindro com algum outro ponto, sendo que esses pontos já foram estabelecidos primeiro no interior do cilindro. Então o que vai acontecer no interior do cilindro? Deixa-me aqui desenhar algo aqui assim, para entendermos o que acontece. Então aqui a gente tem um cilindro de raio R, estamos juntos? De raio R. Sendo o cilindro de raio R, nós definimos uma nova gaussiana. Essa gaussiana podemos dizer que está delimitada mais ou menos aqui. Então, o raio desta gaussiana será de lá até este ponto. Então, que vale R. E a gente consegue ver que o R ali, na verdade, o R vale o raio maior menos alguma distância. Estamos juntos? Então, quer dizer que este raio estamos a pagar uma certa distância ali, para nos dar um pedacinho aqui que vale R. Estamos juntos, né? Acho que esta explicação ficou muito clara. Então, estamos a dizer R menos uma distância. Então, agora o que a gente vai ter? Vamos relacionar com o potencial elétrico, ou seja, a diferença de potencial elétrico. Então, teremos aqui diferença de potencial elétrico,
como sendo igual a menos a integral do campo elétrico em função ao raio, está bem? Então vamos lá relacionar. Teremos aqui que a diferença de potencial elétrico será dado por menos a integral. Os limites quais serão? Na verdade, começamos do centro até a borda, ou seja, até a extremidade, do centro até a extremidade. Então variamos de zero, vai crescendo até raio, que vale este raio. E este raio definimos como sendo esta distância aqui. Muito bem, então vamos lá. Isto é do zero, não é? Vimos ali que é de zero, exatamente. Partimos do zero até... Vamos lá desenhar esta situação para entendermos o que acontece. Nós temos aqui um cilindro, temos aqui um cilindro, de tal forma que do centro até esta extremidade temos aqui o raio. Estamos juntos? E se a gente for a traçar uma gaussiana aqui internamente, percebemos que o novo raio, ao longo dessa gaussiana, será R. Então aqui a gente terá esta distância aqui como sendo R, não é? Esta mais longa do centro até a borda, ou seja, a extremidade deste cilindro principal vale R. Então conseguimos ver que o R lá internamente será o raio maior menos alguma distância, ou seja, esta distância, se a gente for eliminar, teremos aqui o raio menor. Estamos juntos? Então, temos esta distância. E o pedido, na verdade, é para determinar o potencial elétrico ao longo desta superfície e os pontos dados como, temos lá interior do cilindro e exterior do cilindro. E nós temos interior do cilindro. Então, nós partimos de um certo ponto aqui, não é? Onde chamamos de R, até uma distância R menos D. Estamos juntos? Então, o que nós temos aqui é que partimos de um ponto R, não é? Até deixa-me colocar aqui simplesmente, partimos de um ponto R, aqui de um ponto R, não é? Aqui, até uma distância onde a gente tem esta superfície aqui, onde vale R, de tal forma que é R menos D. Então vamos aqui dizer o seguinte, temos aqui que a diferença de potencial será dada por menos a integral do campo elétrico vezes dr, está bem? Então vamos aqui dizer que a diferença de potencial será dada por menos a integral, agora estamos a falar de ρ vezes o raio sobre 2ε0. Lembrando que este campo aqui varia linearmente, estamos juntos com o raio. Que então a gente vê que os limites serão quais? Partimos da superfície, concorda? Até mais ou menos esta outra superfície aqui gaussiana, ou seja, da superfície do cilindro até esta superfície aqui gaussiana. Então, a superfície do cilindro, a distância é R, e a nossa gaussiana, na verdade, é R menos D. Estamos juntos? Pronto, então assim basta apenas resolver esta integral. Teremos aqui menos ρ vezes o raio ao quadrado, tudo isso vai ter que dividir por 4ε0 nos limites de R até R menos a distância D. Aqui a gente pode até dizer que a diferença de potencial será dada por, basta efetuar essa substituição aí, né? Teremos menos ρ sobre 4ε0, que na verdade vai ter que multiplicar, e ali a gente vê que será R menos D, isto ao quadrado menos o raio ao quadrado, está bem? Então basta desenvolver isto que já temos a diferença de potencial, mais ou menos para aquele ponto, está bem? Ok, vamos lá resolver para um ponto, aí no exterior. Para um ponto no exterior, estamos a dizer que tendo a gente um cilindro, não é? Aqui, o cilindro é mais ou menos este, cujo raio a gente vê que vale R, não é? E que vale R. Então estamos a dizer que o cilindro estará mais ou menos aqui. Como é que será a gaussiana desta coisa? Será bem simples. Primeiro, vamos ter que dizer que ali, a integral, no caso do vetor, do campo elétrico e tal, função da área deverá ser igual à carga envolvida sobre o ε0. Aquela história que todo mundo conhece. Depois teremos aqui que a carga envolvida, na verdade, será igual a ρ vezes o volume do cilindro. E que a gente tem que ρ será estar a multiplicar com o volume do cilindro, que no caso será π vezes o raio maior agora, pois envolve o próprio cilindro, vezes o comprimento. Estamos juntos? Que então a gente vai dizer que isto será campo elétrico vezes a área do cilindro, na verdade, que no caso é a gaussiana que envolve o cilindro, será dada por 2π raio, não é? Vezes o comprimento. Isto, por sua vez, deverá ser igual à carga envolvida, que é dada por ρ, π, raio ao quadrado aqui, vezes o comprimento, e que tudo isso vai ter que dividir por ε0, está bem? Então aqui a gente vê que este π simplifica com este π aqui, o comprimento simplifica com este comprimento, daí que o campo elétrico será dado por ρ vezes o raio ao quadrado, tudo isso que vai ter que dividir aqui por 2ε0 raio. Estamos juntos, né? E aqui a gente consegue ver que o campo elétrico varia na razão inversa do raio. Estamos juntos? Então vamos lá relacionar aqui o potencial elétrico. Vamos lá primeiro desenhar a superfície e entendermos o que acontece. Temos aqui o cilindro, não é? Cujo raio vale R. Depois temos aqui alguma gaussiana. Então do centro, ou seja, do centro
deste cilindro até esta extremidade, até esta gaussiana, nós temos um raio R. De tal forma que o raio ali, na verdade, vale o raio, ou seja, o raio da gaussiana vale o raio do cilindro, mais alguma outra distância que a gente acrescentou aqui. Estamos juntos? Então, estamos a dizer que queremos entender a diferença de potencial da superfície, não é? Aqui do cilindro até uma outra superfície onde não estamos a estudar, que é no exterior do cilindro. Então, teremos aqui que a diferença de potencial será dada por menos a integral do ponto A ao ponto B do campo elétrico em função ao raio, esta integral, tá bem? Então, vamos dizer aqui que o potencial elétrico será dado por menos a integral daquela expressão lá em cima, que é ρ vezes o raio ao quadrado sobre 2ε0 vezes R vezes dr. Estamos juntos? Quais são os pontos agora de integração? Estamos a partir aqui, não é, de R até um ponto exterior onde vale R mais D, ou seja, R mais D. Então aqui a gente vai dizer que a diferença de potencial será dada por menos, não é? E aqui o ρ, por nossa vez, temos o ρ sobre 2ε0. Na verdade temos aqui 1 sobre R, é tipo a integral disto aqui, que nós sabemos que vai dar ln de R, está bem? Ok, vamos lá ver que isto na verdade é vezes R ao quadrado, este R aqui, né? ε0 vezes ln de R, estamos juntos, né? E cujos limites aqui a gente viu que é de R até R mais D. Pronto, então chegado até ali, a diferença de potencial será dada por menos ρ ou R ao quadrado sobre 2ε0. Estamos juntos, né? De ln de, vamos lá ver, certeza que isto aqui a gente vê que é ln cujo argumento será o quociente desses senhores aí. Então aqui ficamos com R mais D, não é? Menos ln de R. Estamos juntos, né? Ou seja, a diferença de logaritmos. E a diferença de logaritmos vimos que o argumento só vai dividir. Então temos aqui, isso é menos ρ, o raio ao quadrado, sobre 2ε0, não é? Aquela história que todo mundo conhece, vezes ln de R mais D, que vai ter que dividir por R, está bem? Então teremos algo mais ou menos assim. Então chegado a este ponto aqui, eu acho que o vídeo ficou longo demais, mas muito longo, muito longo. Então a última questão aí fica como bônus, na verdade, fica como bônus. Temos aí a questão 2, que diz duas cascas esféricas concêntricas metálicas, por sinal de raio, em que o raio 1 é menor que o raio 2, possuem uma densidade superficial e tal, são densidades diferentes. Depois pede aí para achar a distribuição e tal. Ok, tá bem. Então eu vou resolver aqui, mas não vai dar para anexar neste vídeo. Caso precise desta resolução, basta que dê um toque aí no WhatsApp, não é? Que é de dar esta resolução. É grátis, não precisa pagar nada, tá bem? É grátis. Aliás, paga-se sim, que praticamente não vale nada. Basta apenas digitares aí, caso não seja inscrito, inscreva-se aí, não é? Dê um like e ajude também a partilhar com os seus mais próximos, porque afinal vídeos novos são publicados aqui semanalmente. E ter-te como um inscrito aqui no canal é uma honra, está bem? Então, estamos juntos, até o próximo vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que então te seja notificado sempre que um vídeo novo for aqui atualizado, está bem? Até o próximo vídeo. Tchau.